Este vídeo é uma continuação da história de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que pause este vídeo e depois retorne. Fazendo uma breve recapitulação do que já foi falado na primeira parte, Lula veio para o estado de São Paulo bem jovem, onde trabalhou em diversas profissões, até que aos 16 anos de idade virou metalúrgico. Desse ponto em diante, a sua trajetória foi marcada pelo envolvimento com os sindicatos e a política geral, culminando na sua eleição como presidente da República em 2002. Ainda no primeiro mandato, houve enormes escândalos de corrupção no governo Lula. O primeiro deles foi com Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que foi filmado extorquindo o bicheiro Carlinhos Cachoeira para financiar campanhas do PT, em troca de favorecimentos em concorrências públicas. A promessa do acordo não foi cumprida, fazendo com que Carlinhos liberasse o vídeo da negociação. Quando o caso veio a público, Valdomiro era o assessor mais próximo de José Dirceu, o ministro-chefe da Casa Civil. O secretário foi exonerado. Posteriormente, foi descoberto que ele ainda fazia as reuniões ilegais com bicheiros e donos de bingos, mesmo depois das eleições de 2002, quando já era secretário do governo federal. Para acalmar a crise, Lula passou um decreto proibindo o funcionamento de casas de bingo no Brasil. Em 2005, um segundo escândalo aconteceu com um vídeo de Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo dinheiro de empresários em troca de favorecimentos em licitações. No vídeo, Maurício afirmava que ele tinha autorização do presidente do PTB para fazer tal esquema. Quando investigado pela CPI dos Correios, o presidente do PTB na época, Roberto Jefferson, delatou seus parceiros do esquema, o que não passava de uma tática para pegar uma pena menos rígida. Ele afirmou que os Correios desviavam 3 bilhões de reais por mês para favorecer o PT. Esse caso, conhecido como mensalão, consistia em muito dinheiro sendo desviado de empresas estatais como Correios e Petrobras pelo PT para pagar políticos. Desse modo, o partido garantia vários votos em propostas do governo federal. Roberto Jefferson fez de tudo para não colocar o nome de Lula na jogada e culpou apenas José Dirceu. Não se sabe se ele foi forçado a tomar essa decisão de inocentar Lula, mas ele apareceu com um olho roxo em uma das CPIs, o que abre margem para teorias. José Dirceu participou da criação do PT, sendo presidente do partido de 1995 a 2002, e provavelmente seria o escolhido para suceder Lula na presidência do Brasil, mas acabou tendo uma importância maior para o PT, pulando na frente das acusações do mensalão. Ele aceitou ser responsabilizado por todo o esquema de corrupção, teve seu mandato cassado, foi preso por corrupção ativa e depois solto pelo STF. Dilma Rousseff assumiu o cargo de ministra da Casa Civil e assumiu o cargo de futura sucessora do presidente. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor de um dos deputados do PT, foi preso no aeroporto com 200 mil reais em uma maleta e mais 100 mil na cueca. Havia previsões de que Lula venceria a reeleição ainda em primeiro turno em 2006, mas toda a corrupção que seu partido esteve envolvido tornou a disputa mais estreita. Lula venceu em segundo turno, mas perdendo em vários estados do Sul e do Sudeste. Um dos presos do caso do mensalão foi o rico publicitário Marcos Valério, que se negou a responder qualquer pergunta que vinculasse Lula com o mensalão. Entretanto, em 2012, ele afirmou que Lula sabia sim do esquema de corrupção, mas na época, Valério recebeu 200 milhões de reais para não contar isso. Ele fez isso como tentativa de delação premiada, mas já era tarde. Lula não podia mais ser incluído no processo e Marcos Valério ainda está em regime semiaberto. No segundo governo Lula, ele aumentou os gastos públicos, expandindo o crédito com a ajuda da elite bancária a qual ele estava aliado. Não nos aprofundaremos sobre isso, mas se você quiser entender os problemas a longo prazo da expansão artificial dos créditos, assista ao vídeo O que são ciclos econômicos, no canal Ancapsu Classic. Em 2006, foi divulgada a descoberta do pré-sal, uma grande quantidade de petróleo no subsolo do mar brasileiro. A novidade gerou muito otimismo, com uma previsão de crescimento econômico e investimentos estrangeiros no Brasil.
No segundo governo Lula, também foi criado o ProUni, que consistia em o Estado custear de 50% a 100% da matrícula de estudantes de baixa renda em universidades privadas. Isso causou o surgimento de inúmeras universidades particulares, aumentando muito a oferta de cursos, como, por exemplo, engenharia e direito. A inflação de mão de obra qualificada era positiva, enquanto a bolha dos créditos artificiais ainda não havia estourado. Posteriormente, quando a crise chegou, os engenheiros viraram motoristas de Uber. Havia e ainda há barreiras enormes para empreender na educação, pois essa é uma área altamente regulada pelo Ministério da Educação e pela Constituição. As pessoas veem que anteriormente havia poucos pobres nas universidades e hoje há mais. Por causa disso, o povo pensa que Lula foi um grande benfeitor da educação para os pobres e deve ser admirado como grande líder. Porém, antes havia menos pobres universitários por conta de tais barreiras. O que devemos experimentar é o harmônico livre mercado, sem corporativistas e burocratas, para que cursos sejam ofertados com base na relação de oferta e demanda, sem saturar o mercado e sem sugar desnecessariamente anos da vida de pobres estudantes. Em 2010, foi lançado o SISU, que buscava unificar o vestibular das universidades públicas no Enem. Para se aprofundar nisso, veja o vídeo Enem, uma poderosa arma do nacionalismo. Todos os grandes nomes que Lula queria como sucessor, como Antônio Palocci e José Dirceu, estavam com uma má imagem pública por suas ligações à corrupção. Então, Lula teve de escolher Dilma como sucessora para a eleição de 2010. A ex-guerrilheira foi eleita com 56% dos votos. A eleição teve a ajuda de grandes corporativistas, como a Odebrecht. Em 2016, a empresa de construção e engenharia confessou e provou que foi ela quem pagou os marqueteiros para a campanha de Dilma, fazendo isso de forma escondida por meio de bancos suíços, a fim de receber favorecimentos, licitações e para eliminar a concorrência por meio do governo. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura afirmaram à polícia em delação premiada que Lula sabia do ocorrido. Caso você não saiba, a delação premiada trata-se do acusado receber uma punição mais leve caso ele contribua com a investigação e dê provas para a polícia prender outros bandidos. A Odebrecht não tinha uma atração pessoal pelo PT, pois ela pagava e subornava políticos de inúmeros partidos e inúmeros países. Ela pagou também 23 milhões de reais para José Serra do PSDB, na campanha presidencial de 2010. No primeiro ano do governo Dilma, a bolha econômica do governo Lula explodiu. Protestos enormes surgiram por conta dos altos preços, causados pelos aumentos dos gastos públicos, aumento do dólar e explosão da bolha gerada pelos créditos baixos. Mesmo com a inflação e a fuga de empresas do país, Dilma continuou seus programas de subsídios públicos. Houve superfaturamento de obras públicas em seu governo. Obras caras, que teriam sido muito mais baratas em um sistema de livre concorrência e que não foram entregues prontas para a Copa do Mundo como deveria ter acontecido. O aumento do preço dos ônibus causou inúmeras revoltas populares. O ônibus é caro e de uma péssima qualidade, mesmo recebendo muito subsídio dos governos. É assim, pois não há incentivos para ser diferente, visto que não há concorrência na área do transporte público. O empresário que tem a licitação para empreender nessa área vai ganhar o dinheiro mesmo com um serviço ruim, pois é ilegal concorrer contra ele. O incentivo para melhorar por meio de pressão da concorrência, sem dúvidas, é um dos motores das tomadas de decisões dos empresários, e isso desaparece no sistema burocratizado que há hoje. No próximo vídeo, falaremos sobre a Operação Lava Jato. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!